O que acontece depois da morte? Essa pergunta acompanha a humanidade desde os seus primórdios. Filósofos, cientistas, religiões e até céticos tentam encontrar uma resposta. Mas a Bíblia, que é a palavra de Deus, fala de forma direta, firme e inegociável sobre o destino da alma. A verdade é que, por mais que muitos tentem fugir desse assunto, a morte é inevitável. Todos nós, sem exceção, enfrentaremos esse momento. Mas o que vem depois? É isso que realmente importa. A morte, segundo as Escrituras, não é o fim da existência, mas a transição para uma realidade eterna. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta para Deus, que o deu. Em Eclesiastes 12:7 está escrito: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Esse versículo revela algo profundo. O nosso corpo é temporário, mas o espírito é eterno. A vida não termina no túmulo, ela apenas muda de dimensão. Muitas pessoas vivem como se nunca fossem morrer. Correm atrás de bens, status, poder e prazer, esquecendo-se de que tudo isso um dia será deixado para trás. Não importa se a pessoa é rica ou pobre, sábia ou ignorante, jovem ou idosa, a morte é o destino comum. A grande diferença está em como cada um se preparou para ela. Hebreus 9:27 afirma: "E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo." Ou seja, após a morte, cada pessoa enfrentará o juízo diante de Deus. Esse julgamento não será coletivo, mas individual, e ninguém poderá usar desculpas. Não haverá como culpar os pais, o ambiente, a religião ou as circunstâncias. Cada alma estará sozinha diante do trono de Deus. Em Romanos 14:12 lemos: "De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus." É isso que torna a mensagem do Evangelho tão urgente. Não é uma questão de tradição religiosa, é uma questão de eternidade. A Bíblia apresenta dois destinos possíveis para a alma: o céu e o inferno. Não existe uma terceira opção. Não existe reencarnação. Não existe purgatório. Não existe segunda chance depois da morte. Jesus falou claramente sobre isso. Em Lucas 16, ele conta a história do rico e do mendigo Lázaro. Ambos morreram. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, uma representação do céu. O rico foi lançado ao Hades, lugar de tormento. E mesmo em agonia, o rico percebeu que não poderia sair de lá, nem avisar seus familiares. A separação era definitiva. A eternidade já estava selada. O céu é real, e é o destino dos que foram lavados pelo sangue de Jesus, que creram na sua palavra e decidiram viver para Deus. Não é um lugar de nuvens e harpas, como muitos imaginam, mas um reino glorioso, onde Deus habita em plenitude. Lá não haverá dor, nem lágrimas, nem morte. Apocalipse 21:4 declara: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." O céu é o lugar de descanso eterno para aqueles que escolheram seguir a Cristo. Não por merecimento, mas por graça. Não por obras, mas por fé. Mas infelizmente a Bíblia também revela a existência do inferno. Um lugar de trevas, dor e separação eterna de Deus. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Não para assustar, mas para nos alertar. Ele disse em Mateus 10:28: "Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." O inferno não é um mito, não é uma metáfora. É uma realidade espiritual que muitos ignoram, mas que ninguém escapará, a não ser por meio de Cristo. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, mas aqueles que rejeitam a verdade, que zombam da cruz, que vivem para si mesmos, acabarão no mesmo destino. É duro, mas é a verdade. Apocalipse 20:15 diz: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." O livro da vida contém o nome daqueles que receberam a salvação, aqueles que creram em Jesus, que nasceram de novo. Aqueles que não têm o nome ali estão perdidos. Por isso, a vida que você vive agora é muito mais do que trabalho, estudos, lazer ou rotina. Ela é a preparação para a eternidade. A morte é apenas uma ponte. A questão é, para onde ela está te levando? Muitas pessoas vivem como se tivessem todo o tempo do mundo. Adiam decisões eternas. Pensam: um dia eu me volto para Deus, um dia eu mudo, um dia eu me entrego. Mas a verdade é que você não sabe quando será o seu último dia. Nenhum de nós sabe. Tiago 4 diz: "A vida é como a neblina,
que aparece por um pouco e depois se dissipa. Por isso que o tempo de decidir é agora. Jesus está oferecendo salvação hoje. Ele já morreu na cruz, já pagou o preço, já venceu a morte. Cabe a você decidir se aceita ou rejeita esse sacrifício. João 3,16 é claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer em Jesus é mais do que aceitar uma ideia, é entregar a vida, é mudar de direção, é abandonar o pecado, é nascer de novo. A eternidade começa com uma escolha. Não importa quantos erros você cometeu, nem quão distante você se sente de Deus, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o coração. O tempo da graça ainda está de pé, ainda há oportunidade, mas um dia essa porta vai se fechar, e quando isso acontecer, não haverá volta. A Bíblia diz que Jesus voltará, e todos que morreram ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a condenação eterna. Em João 5:28 e 29 está escrito: Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. O juízo é real, o céu é real, o inferno é real, a eternidade é real. A pergunta é: onde você vai passar a sua? Esse não é um vídeo a mais na internet, é um alerta, um chamado, uma semente. Deus está falando com você. Talvez você já conheça a verdade, mas está afastado. Talvez nunca tenha tido um encontro real com Cristo. Talvez você ache que está tudo bem, mas por dentro você sabe que não está. Não ignore essa voz, não adie essa decisão, não brinque com a eternidade. Você foi criado para viver para sempre. Mas o lugar onde você passará essa eternidade depende do que você faz com Jesus hoje. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Sem Ele, não há salvação. Sem Ele, não há paz. Sem Ele, não há esperança. Hoje, você tem a oportunidade de se voltar para Deus, de reconhecer seus pecados, de se arrepender, de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, de entregar a vida a Ele, de verdade. E então, você não precisará mais temer a morte. Porque, para quem está em Cristo, a morte não é o fim, é apenas o começo de uma eternidade com Deus. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. Que Deus te abençoe.